meu único questionamento é se faz necessário mais uma viagem internacional, né, do presidente Lula. Ele passou boa parte do ano passado viajando, sempre com comitivas muito grandes, sempre com viagens muito caras. E aí o que me parece é que existe um aceno muito forte para o estrangeiro em detrimento do nosso território, assim, de cuidar do nosso território, né? O reforço da ideia de ajudar no desenvolvimento dos países africanos, eu fico pensando assim, como é que a comunidade internacional enxerga isso, considerando que o Brasil é um país com extremos problemas de fome, de falta de saneamento, de educação fraquíssima, de não acesso a todos à saúde. Este país quer ajudar outros a se desenvolverem. Assim, é uma retórica que não encontra abrigo na realidade dos fatos. Então, eu enxergo mais uma viagem cara, mais uma viagem custeada com recurso do pagador de imposto brasileiro e com pouquíssimos retornos. Se o presidente Lula quiser ajudar a exportação de carne no Brasil, basta diminuir os impostos de produção do agro aqui no Brasil, diminuir inclusive as críticas que ele tece reiteradamente em relação à atividade do agro aqui no Brasil. Certamente facilitaria também não apoiar a invasão de terra, porque o produtor brasileiro tem medo de comprar terra, de expandir a sua produção, porque a qualquer momento agora ele pode ter a sua propriedade invadida. Então, se fizesse o dever de casa aqui interno no Brasil, garantindo segurança jurídica, redução de imposto, ajudando na logística de distribuição dos alimentos, ele ajudaria mais do que viajando para conhecer pirâmide no Egito. Fábio Piperno. Veja, essa viagem ela tem objetivos principalmente políticos, e no caso do Egito ela também tem uma vertente comercial. Então vamos lá, o Egito hoje ele é responsável por apenas 0,7% das exportações do Brasil. Lembrando que o ano passado o volume exportado pelo Brasil cresceu aí cerca de 10%, mas as receitas apenas 1%, porque as commodities tiveram seus preços, enfim, as suas cotações reduzidas. Mas, de qualquer forma, houve, então, um incremento da atividade. Em algumas viagens, o presidente Lula tem deixado o Brasil, enfim, viajado, acompanhado por grandes delegações de empresários. Aí alguém vai dizer, mas quem faz os negócios são os empresários, são as empresas privadas, não é necessariamente o governo. É verdade. Mas o governo, ele pode se posicionar como um facilitador disso. Quando você coloca 200 empresários daqui de frente para um monte de empresários de lá, obviamente você está encurtando barreiras e fazendo esse trabalho de aproximação, coisa que, por exemplo, o Lídio, o Esfera acabam fazendo também. O Dória agora levou mais um monte de gente lá para os Emirados. Então, há uma expectativa de que o Brasil também volte a fazer melhores negócios com o Egito. O Egito é um país de mais de 90 milhões de pessoas. Então, não se justifica o Brasil ter uma corrente comercial tão pequena com esse país. E o Brasil, de fato, tem relações cada vez mais próximas. Isso também foi uma característica do Lula 1 e 2, né? De se relacionar muito com os países da África. Havia naquela época críticas, inclusive, a esse excessivo envolvimento na tal da política Sul-Sul, que agora chamam de Sul global e tal, mas o governo brasileiro tem essa estratégia. E no caso da Etiópia, também um país bastante populoso, o Brasil teve ridículos 50 milhões de dólares exportados ano passado. Tem que aumentar isso de alguma forma. E o fato do Brasil também aproveitar para participar de uma reunião da Cúpula Africana de Nações é também um ganho político. E veja, o Brasil realmente, em algumas áreas, ele não tem muito a oferecer, mas em outras sim. Então, o soft power brasileiro, por exemplo, costuma usar até a Embrapa. E a Embrapa pode, sim, ajudar esses países da África.